Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 8º episódio da maratona pré-semana Amor contra o Alcoolismo. Nessa maratona, eu falo sobre estratégias na sua jornada para fazer quem você ama parar de beber, sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e o episódio de hoje é o alcoolista que se isola com a bebida, o alcoolista que foge da conversa. Eu vou falar aqui nesse episódio sobre situações muito comuns que acontecem ao longo da trajetória do alcoolismo, que as famílias acabam vivenciando de maneiras que podem piorar as coisas ou podem melhorar as coisas de acordo com como você lida com isso, tá? Porque uma situação muito desagradável que acontece quando alguém da sua família bebe demais é que essa pessoa vai bebendo cada vez mais constantemente, vira as noites, às vezes, fora de casa, deixa de dar notícias, passa a maior parte do tempo bebendo, né? E ao longo do tempo isso vai criando um distanciamento no relacionamento com o alcoolista, né? E daí as interações que você vai tendo com o alcoolista acabam sendo muito negativas, o pouco de interação que você acaba tendo. E isso acaba realmente sendo muito desagradável, né? Eu fiz uma enquete um tempo atrás, perguntando para as pessoas: olha, por que você gostaria que quem você ama parasse de beber? Por que você quer que essa pessoa que você ama pare de beber? E me responderam muito frequentemente as seguintes questões. É o seguinte: eu ficaria mais próxima dele. Olha, Vitor, eu quero que essa pessoa pare de beber porque ela não participa mais nada na vida da família, dos filhos. Melhoraria a convivência com os filhos, eu poderia contar com ele para criar os filhos junto com ele, voltaria a ter um companheiro que eu tinha antes, ou aquele relacionamento que eu tinha antes com essa pessoa que eu amo, porque o alcoolista sempre foi muito amoroso, trabalhador, companheiro, só que com a bebida ele acaba ficando muito agressivo e estúpido em palavras, né? Ou até para querer mais responsabilidade em casa. Então, o que essa pesquisa me mostra, né? A pesquisa que eu fiz, mas que certamente você também, em algum grau, deseja que essa pessoa pare de beber por alguma questão que possa estar relacionada também a isso. Mas nem sempre, eu entendo isso, nem sempre as famílias, ao longo da trajetória do alcoolismo, têm o desejo de ter o alcoolista por perto. Às vezes até lidam com esse afastamento com um certo até alívio, né? Alguns até têm um pouco de receio de dizer isso, outros nem tanto, mas que dizem o seguinte: olha, que Vitor, a coisa está tão ruim que eu dou graças a Deus quando essa pessoa vai embora. Porque eu dou graças a Deus quando ele some, porque é um alívio que eu tenho. Mas ao mesmo tempo fica uma coisa dividida entre o alívio e o medo do que vai acontecer. E o que eu digo, o que eu quero falar sobre isso, tá? Primeiro, se você hoje ama alguém que sofre com alcoolismo, isso certamente é um grande problema da sua vida. Mesmo que hoje essa pessoa esteja incomodando menos, né? Porque a trajetória do alcoolismo não é: poxa, Vitor, eu só dou atenção para o problema dele quando está me incomodando, quando não está me incomodando diretamente, eu dou graças a Deus. Só que esse problema do alcoolismo é um problema grave, não só para o alcoolista, mas para o convívio familiar de quem se importa, quem ama essa pessoa. E quando os problemas vão sendo varridos para baixo do tapete, eles não vão embora, eles continuam existindo e eles vão aumentando com o tempo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é a seguinte: é importante você se proteger dos comportamentos autodestrutivos do alcoolista. É importante que você se proteja. E por mais que ele possa estar contribuindo, olha, a vida está tão caótica, está tão desagradável que você se sinta mal, enfim, que afete diretamente a sua vida, o comportamento dele, pode ser que você sinta raiva e queira mais distanciamento ainda. Mas por mais que ele possa estar contribuindo para você se bloquear em alguma área da sua vida, é importante, olha, ter o seguinte equilíbrio que eu te sugiro: você responsabilizar ele, sim, por alguma injustiça que ele possa cometer, mas pensar assim: olha, vou responsabilizar ele por alguma injustiça que ele possa cometer, mas e aí? Qual vai ser a pena dele? Qual vai ser a pena dele? Você vai manter ele aprisionado? Você vai agora tentar humilhar ele? Ou, enfim, como é que você vai querer reaver ou retomar a justiça? Porque muitas vezes a pessoa fica querendo tanto a justiça que não pensa no que ela gostaria que acontecesse,
né? Daí fica naquela coisa em cima do muro, pensando assim, ó, será que eu invisto na relação com o alcoolista? Será que eu vou embora? Né? Daí esse ficar em cima do muro também vai piorando a sua vida, a vida do alcoolista, vai piorando tudo. Por quê? Porque daí você acaba dando margem para o alcoolismo acontecer, quando você ignora ele, quando alguém ignora o alcoolismo na família, e ao mesmo tempo criando raízes de um ressentimento muito negativo, muito desagradável. Certo? Então assim, ó, lembre que você precisa, se você e lembra de uma coisa, se você eleger o alcoolista como o vilão da sua vida, como o grande inimigo, você está dando para ele um status e um poder enorme sobre a sua vida. Eu sei que é difícil, é estressante você conviver com situações que o alcoolismo proporciona, mas para poder resolver isso, para poder mudar essa situação, você precisa se responsabilizar por superar os desafios da sua vida, começando por você. Né? Por exemplo, você quer que essa pessoa que você pare de beber. Você precisa ter claro, senhora, você quer continuar com ela, você quer contribuir de que forma? Ou você quer ir embora? Porque não decidir isso, e são legítimas as decisões, mas não decidir isso vai piorar as coisas. E quando a relação fica desgastada por muito tempo, né, já tem muitos problemas por muito tempo, a relação vai ficando desgastada. O que acontece com a cabeça das pessoas que estão vivendo relações tão desgastadas? Pelo estresse da situação, as pessoas vão focando só nas características negativas um do outro. Elas dizem para o outro apenas o que não gostam, apenas o que está errado, não dizem o que gostariam que acontecesse. E fica um culpando o outro pelos problemas que estão acontecendo. Olha, nossa vida seria tão melhor se você fosse uma pessoa melhor, a minha vida seria melhor se eu não estivesse com você. E aí um fica culpando o outro. Aí o alcoolista fala, mas eu bebo porque você me enche o saco. E olha só, isso vai criando o quê? Mais mágoa, mais ressentimento e mais sensação, uma falsa sensação de impotência perante a solução do problema. Porque o que vai bloqueando resolver o problema é esse piloto automático do negativo. E alguns familiares de alcoolistas, né, vão vivendo por anos, literalmente anos, sofrendo, só reclamando do quanto o alcoolista é terrível e de tudo que ele faz de inaceitável. Olha, Vitor, e olha o que acontece, olha o que ele me faz, como ele é uma pessoa terrível. E daí logo a pessoa fala, mas Vitor, mas eu gosto dele, porque se não fosse o álcool, ele é uma pessoa boa, eu gostaria de ver ele ficando bem, ele é uma pessoa importante na minha vida ou na vida dos meus filhos. E daí fica essa coisa em cima do muro, de amor e ódio em relação ao alcoolista e com um relacionamento todo desgastado. E acaba não assumindo, se você quer ficar com o alcoolista, se você quer enfrentar tudo que tem junto com o alcoolismo dessa pessoa, que são os desafios dela também, ou se você quer ir embora e deixar essa pessoa à própria sorte. É uma decisão legítima. Ficar para ajudar, ficar para colaborar é uma decisão legítima. Você tem o direito de escolher isso. Ir embora, você também tem o direito de escolher ir embora. E até ficar em cima do muro. Não estou dizendo que você não tem direito de tomar nenhuma dessas decisões. Mas o que eu quero deixar claro é que cada decisão traz uma consequência diferente. E talvez você leve um tempo para decidir se você quer ou não colaborar com o alcoolista. Talvez você leve o seu tempo. Mas quanto mais rápido você decidir se você quer ou não, mais chances você tem de fazer ele parar de beber ou até de evitar o seu próprio sofrimento. Então, a minha sugestão é que você assuma uma postura, assuma uma decisão em relação ao que você quer fazer, sem se preocupar, de fato, com as coisas que não estão com regras ou com a opinião de outras pessoas. Você precisa assumir para você se é isso que você quer fazer ou não, porque a consequência disso é sua também. E eu acho que quando você ama uma pessoa que tem alcoolismo, que sofre de alcoolismo, não tem decisão que é fácil. Às vezes a pessoa pergunta para mim, Vitor, eu devo continuar ajudando ou não? Porque eu não tenho visto avanços em todos esses anos. E sabe qual é a minha resposta a isso? Ela é uma resposta que, primeiro, que eu não acho que eu tenho o direito de dizer se você deve ou não ir embora.
Eu não tenho direito, ninguém tem o direito de dizer quando vale a pena você ir embora ou não. As pessoas podem dar sugestões para você, mas realmente precisa ser sua essa decisão. Mas o que eu posso dizer, quando me perguntam isso, e até é o que eu respondo, é que você não vê resultado nessa ajuda que você faz ao alcoolista, mesmo após muitos anos, quando você também não sabe como agir. Aí você vai agindo aleatoriamente. E daí as chances são de que você consiga resultados ruins. Então o que acontece? Porque a pessoa às vezes nem assume a postura de ajudar, de aprender a ajudar, de fazer direito a sua parte, e nem de ir embora. E daí fica fazendo o quê? Porque e olha só, tem posturas que vão fazer o alcoolista parar de beber, tem algumas posturas que podem ajudar para que estimule nele a vontade e o desejo e a intenção de parar de beber, e tem posturas que vão te proteger, que vão proteger a sua dignidade. Em geral, manter as duas coisas ao mesmo tempo é o ideal. Né? Você manter os seus autocuidados e junto com isso vem a motivação para ele parar de beber, junto com outras atitudes. Né? Agora, a decisão de ir embora não pode, ou não é tão interessante que esteja ligado ao fato de fazer ele parar de beber. Eu vou embora para ver se eu dou um gelo nele, ou eu vou fazer cara feia, ou eu vou começar a demonstrar o meu sofrimento de formas acusatórias. Né? Você que é o culpado pela nossa vida, olha, também conviver com um alcoólatra deixa qualquer um doente. Poxa, a doença é o alcoolismo, né? Aí começa a confundir a pessoa com o comportamento negativo que ela está tendo. E daí, essas acusações, esse ressentimento que vai se nutrindo, vão trazendo mais ressentimento, mais dor, vão atraindo mais acusações do outro lado, porque são formas que tendem a não ser eficazes de resolver os conflitos que acontecem. Pois passam a mensagem de que, quando você começa a falar isso para o alcoolista, ou declarar isso publicamente para todo mundo, assim, olha, eu me enxergo assim, eu defendo essa ideia de que eu sou a vítima do alcoolismo do outro. Ele que deveria fazer as coisas para eu me sentir melhor. Senão a minha vida está nas mãos dele. Passam a imagem, até para o alcoolista, e isso é ruim para você, de que você injustamente passa essa imagem, de que você é fraca e dependente, quando isso não é verdade. Quando você, assim como qualquer pessoa, é capaz de ser forte e independente. Então você precisa reconhecer o seu valor e a sua capacidade. E de uma forma equilibrada, tá? Eu não estou dizendo agora que você tem que achar que você é a única pessoa que importa, porque isso daí vai começar a nutrir algo que também não é interessante. Que você não tem mais nem menos valor do que ninguém. Né? Que você não tem mais ou menos direitos que ninguém. Porque esse equilíbrio é importante de ser conquistado. E daí a pessoa fala assim para mim, Vitor, ok, mas eu tenho medo, eu tenho pena, eu sou dependente dele, ou financeiramente, ou emocionalmente. Perceba uma coisa aqui. Uma coisa é a gente falar do alcoolismo dessa pessoa que você ama. Já é um peso pesado. Né? Já é um peso pesado. Agora, essas coisas que o seu medo, a sua pena, a sua dependência em relação a ele, emocional, financeira, o que quer que seja, são coisas suas. São coisas suas. E na medida em que são coisas suas, cabe a você o que você vai fazer a respeito. Eu sei que pode parecer, às vezes, para algumas pessoas, mas o alcoolista não é a única pessoa do mundo que tem a capacidade de colaborar e de construir, te ajudar e conviver com você. E talvez você nem precise de alguém para ser feliz. Entende o que eu quero dizer? Porque quando cria essa ideia de dependência carente, vazia, muitas vezes isso tem a ver com você e as suas questões. E você merece cuidado. E cuidado esse que você tem o direito, tem até mais que isso, que se você quiser ser mais feliz, você tem o dever de cuidar de você e dos seus sentimentos. Agora, usar isso como justificativa para você, eu sou obrigada a fazer o que eu faço, mesmo que eu sei que está errado, ou mesmo que eu nem quero nem saber se está errado.
porque eu sou obrigado, eu tenho medo, eu tenho pena, e por isso que eu sou obrigado a continuar vivendo essa vida de martírio com o alcoolista. Não, se você quer que ele pare de beber, as suas atitudes precisam estar alinhadas com esse desejo. Igual para o alcoolista. Se ele quer parar de beber mesmo, você vai enxergar através das atitudes dele, se elas estão alinhadas ou não com esse desejo. Porque desejar uma coisa e agir de acordo com outra coisa é a receita para o sofrimento. É a receita certa para o sofrimento. Eu quero emagrecer, mas eu sempre estou comendo porcaria. Eu quero fazer o alcoolista parar de beber, mas eu tenho pena, mas eu tenho medo, mas eu tenho raiva, mas eu nem sei o que fazer. Porque a pessoa que não sabe o que fazer, ela tem condições de aprender. Ela tem condições de buscar esse conhecimento. Agora, muitas vezes o familiar está tão envolvido na raiva e sem te colocar a responsabilidade sobre si próprio, que ele começa a criar uma mentalidade que é a seguinte coisa: eu não sei o que fazer, eu não quero saber, e eu tenho raiva de quem sabe. E daí o que isso gera? Sensação de impotência, sensação de incapacidade. E olha, você é livre. Você é livre para decidir o que você vai fazer, para colocar a sua energia naquilo que é importante para você. E se você convive com o alcoolismo de alguém, eu te digo, por ver muito isso acontecer, isso é um problema sério que não pode ser lidado só na crise. Só na crise. Só quando acontece uma crise eu vou começar a tentar aprender a lidar com esse problema. Porque você ter esses sentimentos de medo, de pena, de que você é dependente dele, são mais motivos ainda para você fazer a sua parte bem feita. Cuidar do que está no seu controle. Porque o fator que mais faz alguém se manter bebendo, o alcoolismo se manter funcionando, a pessoa continuar querendo beber, é o fator social. Tá? Fator social. E olha só como é que isso acontece, tá? Não confunda o que eu vou dizer agora. Porque tem gente que acaba, quando o conhecimento é muito superficial, a pessoa confunde o que eu vou dizer agora. Mas é importante você ter claro isso na sua cabeça. Em nenhum momento eu estou dizendo, eu quero que fique muito claro para você, que eu estou procurando culpados aqui. Eu estou falando de um funcionamento de uma coisa sorrateira, que é o alcoolismo. O alcoolismo é uma doença muito sorrateira. Ele vai, porque senão ele não existiria. Senão ele seria absurdo. Mas ele vai criando condições para acontecer. É como se o alcoolismo, essa doença do alcoolismo, pegasse o alcoolista e começasse a criar uma situação, envolver as pessoas ao redor de uma forma que vai isolando o alcoolista. Porque a doença do alcoolismo é uma doença ciumenta. Ela quer a pessoa só para ela. Ela vai sequestrando essa pessoa. E a doença vai manipulando a família para que a família se esqueça da pessoa que está por trás daquele comportamento negativo. Para que a família comece a se acovardar perante os desafios. Para que a família comece a nutrir raiva, ressentimento, ódio, rancor. Para que não sintam mais falta do alcoolista. Para que não sintam mais falta dessa pessoa que elas já amaram um dia. Para não sentir mais orgulho dessa pessoa, para sentir vergonha, ódio, ressentimento, para deixar essa pessoa poder morrer apenas bebendo, para que todo mundo ao redor veja isso acontecer e até suspire, aliviado às vezes, porque era um drama tão grande. Só que esse é o mecanismo sorrateiro do alcoolismo. E não tem graça nenhuma isso. Não tem graça nenhuma, isso é horroroso que aconteça. Só que é um ciclo que a família vai se envolvendo sem perceber, porque é uma doença sorrateira, porque se não fosse sorrateira ela não existiria. E daí vai levando a família a ter ódio, ter raiva e rancor, e vai levando o alcoolista também a ter pensamentos desse tipo. Que eu vou te falar agora, alguns pensamentos, não são realidades, mas são interpretações da realidade. Do tipo, sabe o que é? Ninguém se importa comigo de verdade. Eles só querem me controlar. Ou o alcoolista possa pensar outras coisas do tipo, se eu mudar, vai ser pior, é melhor eu continuar como eu estou. Ou eu gosto de beber, o negócio é que eu gosto de beber e é insuportável imaginar uma vida sem álcool. Ou ninguém me valoriza o que eu faço de bom, então nem vale a pena eu me esforçar. Percebe o jogo doentio que vai carregando o alcoolista a ficar só ele e a bebida, porque vai todo mundo abrindo espaço, vai deixando ele ficar só ele e a bebida. E ele também vai se enganando com isso. Aí ele começa a pensar coisas do tipo, ninguém valoriza o que eu faço de bom, então não vale a pena me esforçar.
Ou, todo mundo já me odeia mesmo? Ou, eu mereço beber depois de tudo que eu fiz. Eu mereço uma vida de trabalho, agora eu mereço. Ou, minha vida é difícil, portanto eu mereço. Ou, olha, meu familiar, você está chateado porque eu bebo, mas cada um que cuide da sua vida. E vai nutrindo esse pensamento que cada um tem que cuidar da sua vida, que ninguém tem que cuidar da vida do outro, que ninguém tem que se importar com o outro. O que isso vai levando? Isolamento. Isso é uma estratégia de guerra antiga. Você já ouviu? Afaste de vida para conquistar. É a melhor forma de você conquistar um país ou conquistar ou ganhar do seu adversário numa guerra é dividir as pessoas, é separar as pessoas, é fazer com que elas não confiem mais umas nas outras, que elas não queiram mais colaborar umas com as outras, porque daí isolados nós somos mais fracos. Não tem como. Isolados a gente perde muito do poder, da força de fazer qualquer coisa. Então o alcoolismo vai isolando e criando essa mentalidade. Cada um que cuide da sua vida. E o que vai nutrindo esse tipo de coisa? Vergonha, culpa, medo, raiva. E você vai começando a achar que tá tudo certo, ele está se isolando, então pelo menos ele está bebendo menos, ou pelo menos a gente está brigando menos. Ele está bebendo, mas daqui a pouco as coisas vão mudar. Ou melhor não olhar para isso agora, eu não tenho que fazer nada a respeito, afinal de contas, essa pessoa me maltratou durante tanto tempo, vou deixar ela se lascar. Eu não estou tirando aqui a responsabilidade do alcoolista. Ele também vai se envolvendo no ciclo do alcoolismo. E apesar dele estar fazendo o melhor que ele pode, ele também poderia se esforçar para fazer melhor. E também, eu quero que fique claro também, que quando eu falo alcoolista, ou quando a gente pensa numa pessoa que sofre de alcoolismo, essa pessoa é uma pessoa. Não é todo alcoolista que é igual. Tem gente que acaba falando, viver com um alcoolista é insuportável, porque toda relação com o alcoolista é abusiva, todo alcoolista é irresponsável, todo alcoolista é sem vergonha, nenhum alcoolista vale a pena ser amado ou ser incentivado a nada. Isso é preconceito. O alcoolista é uma pessoa que tem uma série de outros fatores. E, de novo, não tem graça nenhuma isso. Tem graça nenhuma isso. E é o seguinte, porque é um ser humano como qualquer outro, com uma complexidade, como qualquer outro ser humano. É uma complexidade muito grande. Podem existir pessoas que têm já uma dificuldade especial de se relacionar e que também sejam alcoolistas. Mas, de qualquer forma, manter relacionamentos é algo difícil com qualquer pessoa. A verdade é que ninguém, vamos ser sinceros aqui, ninguém é completamente fácil de conviver. Convive bem perto com qualquer pessoa. Conviver é, por natureza, desafiador. E as famílias, os casais que se mantêm unidos, em geral não é porque não tem problemas. Não é porque não tem problemas. Tiveram um casal, uma família que viveu feliz durante muitos anos, ou um casal que completou 40 anos de casado e eles mantêm um relacionamento ótimo. Não é porque eles não têm problemas, não se iluda. Isso eu estou falando não é só uma visão ou experiência. É fruto de pesquisas científicas também. Porque os problemas, a média de problemas, a maioria das pessoas tem uma média parecida de problemas. O que diferencia é a capacidade de resolver os problemas dentro do sistema familiar, de se adaptar às situações, de se organizarem de uma forma a manter alguma qualidade do convívio. E tudo pode mudar com a mudança de uma pessoa. Uma pessoa é capaz de ser o start que gira a engrenagem da família e que desencadeia outras mudanças nos outros. E agora eu vou dar umas dicas para quando o relacionamento está muito desgastado. Você que está vivendo um relacionamento que está muito desgastado, com muita negatividade. Mas antes eu gostaria muito de saber, se você está me acompanhando aqui, se esse é o primeiro vídeo, a primeira live que você está assistindo, ou uma das primeiras, ou se você já me assiste há mais tempo. Então escreve aqui para mim nos comentários para eu saber. Hashtag novato ou novata, se você está começando a me assistir agora, está começando a acompanhar agora. Ou hashtag veterano ou veterana, se você já me acompanha há mais tempo. Escreve aqui para eu saber.
É um momento que eu gosto muito. E se você está gostando desse conteúdo, me ajuda, me deixa saber também. Clica no coraçãozinho aqui, clica no curtir aqui no vídeo, se você está no Facebook ou no YouTube, porque isso me ajuda a entender se esse conteúdo é interessante para você. Isso também me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Então clica no curtir aqui, coloca se você é veterano ou veterana, ou se você é novato ou novata, aperta o coraçãozinho, porque assim eu vou sabendo se esse conteúdo está realmente te ajudando ou não. Certo? Então vamos lá. Muito obrigado, pessoal. Isso me anima muito, isso me deixa muito contente. Quando o relacionamento está muito desgastado, qualquer relacionamento, né? Mas a gente está falando aqui do desafio do alcoolismo. Mas vale para qualquer outro. Quando um relacionamento está muito desgastado, o que acontece? Eu já falei para você que cria um ciclo de negatividade. Cada um fica olhando só os problemas do outro, só querendo que o outro dê o primeiro passo, né? Aí alguns dizem que o orgulho toma conta, ou enfim, vários processos mentais, vários mecanismos tóxicos vão criando esse distanciamento e esse afastamento, que vai se mantendo por conta desses mecanismos, que são coisas que parecem que estão no seu controle. Você acha que, olha, eu realmente quero que o alcoolista se ferre porque é o que ele merece. Isso, se fosse verdade, você não estaria nem mantendo o relacionamento com ele. São mecanismos que te mantêm presa no ciclo nocivo e doente, que faz mal para a sua própria vida e que não faz o alcoolista parar de beber. Então, como começar a melhorar um relacionamento que já está desgastado há muito tempo, que já tem muita mágoa e muito ressentimento? A maioria das pessoas cai na tentação ou na ilusão de pegar uma situação horrorosa que estava ruim por muito tempo e começar a querer realmente eliminar tudo que há de negativo. Porque, claro, olha, se eu estou vivendo uma coisa ruim, é óbvio, né, Vitor? Eu tiro aquilo que é ruim que está acontecendo e as coisas vão melhorar por conta disso. Né? Tem gente achando a live pesada. É pesado. É pesado para quê? Se está pesada para você, provavelmente, então, é porque essa live está sendo boa. Porque se essa live não estivesse sendo pesada, não estivesse mexendo com nada, não teria por que existir, né? É um conteúdo realmente para ser transformador. Então, assim, como começar a melhorar? Porque pesado mesmo é você viver sem saber essas coisas, né? Você viver presa nesse ciclo, né? Sem ter a liberdade de agir diferente por falta de entender as opções, né? Então, a maioria das pessoas pega uma coisa muito negativa e quer tirar o que há de negativo. E é claro que quer o seguinte, eu quero que ele nunca mais beba. Vitor, a relação está ruim porque ele bebe. Eu quero que ele nunca mais beba, e é esse que eu quero. E é claro que esse deve ser o objetivo final. E provavelmente você está certa. Essa pessoa talvez nunca mais deva beber, porque provavelmente esse é o maior problema que está acontecendo. Só que é o seguinte, quando não há uma qualidade de relacionamento, quando o relacionamento está horroroso, pensa, alguém que você está de mal com um amigo que você gostava muito, por qualquer motivo. Aí ele te pede um favor ou te pede alguma gentileza. A vontade de corresponder àquilo é menor, às vezes a vontade até de fazer o oposto àquilo. Então você vai lá e você começa a pedir para a pessoa que você ama, para começar ela a corrigir coisas ruins e melhorar os comportamentos, os hábitos negativos, como primeira estratégia. Pode ser que aquilo se crie um muro e fique muito difícil conquistar qualquer outra mudança. Então, qual que é a sacada aqui? Qual que é a dica? O que você precisa? Começar a alimentar. Se está muito ruim o relacionamento, você precisa começar a alimentar alguma qualidade de relacionamento. Começa a criar alguma conexão, um fiozinho que vai cada vez ficando mais grosso e mais forte entre vocês. E como é que se cria esse fiozinho? Primeiro você percebendo que você tem valor e que ninguém pode fazer sua vida ser infeliz. Ninguém é capaz de fazer isso. Ninguém é capaz. Então ninguém tem poder sobre você. Então tira essa imagem de inimigo do outro, porque isso faz com que o outro ganhe um poder que ele não merece. Ninguém merece esse poder sobre a sua vida. Então você vai começando a fazer o quê? A alimentar, porque daí você tendo essa responsabilidade ajuda você a não levar muito para o pessoal e começar a te dar uma disponibilidade emocional para alimentar interações positivas com essa pessoa. Ao invés de tirar tudo o que tem de ruim de uma vez só,
Você começa a criar uma coisinha boa, uma interação boa aqui, uma interação boa ali, e você vai criando cada vez mais uma conexão e um relacionamento de reciprocidade. Tá? Eu já vou falar mais disso. Mas é o seguinte, você começa então criando pequenas coisas positivas. Vitor, mas olha, você fala isso, mas ele bebe o dia todo, Vitor. Como é que eu vou criar uma convivência boa com ele se ele está sempre bebendo? E você já me falou, Vitor, eu já ouvi outras lives que você disse que não é interessante que eu esteja com ele, na presença dele, enquanto ele estiver bêbado, enquanto ele estiver embriagado, que nem brigando, nem conversando. E aí, Vitor, como é que eu vou fazer? Se você me falou que eu tenho que colaborar para que a vida sóbrio seja o céu e que a vida bebendo seja o inferno. Né? Se eu falei para você tirar os reforçadores quando ele estiver bebendo, né? Que a sua presença é um deles, e não contribuir para que ele ache que beber é interessante, né? Deixar ele tropeçar de vez em quando. Mas o que você vai fazer? Então, se ele está bebendo o tempo todo, e se realmente não é interessante você ficar com ele quando ele está bebendo, você pode colaborar para criar situações de sobriedade. Fazer convites para fazer coisas que não envolvam álcool. Pequenos convites. Aí você vai, o que vai fazer nesses convites, né? Nos pequenos momentos em que não tiver álcool? Você vai conversar, você vai aumentar a quantidade de pequenas interações positivas. Porque o que a família faz? O que eu estou dizendo parece às vezes óbvio, pode parecer para algumas pessoas, mas pensa bem como é que você lida com o alcoolista. Quando ele está sóbrio, muitas vezes a família faz o quê? Quer se cobrar de tudo que ele fez. E aí são interações negativas enquanto ele está sóbrio. E aí cria isso que eu estava falando para você de negatividade. Agora, conforme você vai alimentando algumas pequenas gentilezas, algumas pequenas interações positivas, você vai aumentando as chances da pessoa fazer aquilo que você quer e contribuir com você. Porque você vai criando aos poucos uma nova cultura, um novo padrão de relacionamento que estimula a reciprocidade. Quando alguém faz algo bom por nós, é da natureza humana querer contribuir de volta. Quando alguém faz uma coisa legal para a gente, olha, eu vi aquilo como valioso, eu quero contribuir com essa pessoa também, porque ela me fez algo bom. Isso vem da história da humanidade, né? Tem pesquisadores que dizem que esse instinto nosso de contribuir com alguém que contribui com a gente, gostar ou querer fazer algo em troca, sentir gratidão e querer retribuir quando alguém faz algo bom por nós, essa coisa da reciprocidade é uma tendência que vem lá da pré-história, que quando alguém caçava e dividia a caça com os outros, na próxima vez, quando essa pessoa que dividiu a caça, ela estivesse precisando, o outro ia dividir com ela também. Então é um mecanismo que mantém a vida em comunidade. Então esse instinto humano de reciprocidade, ele é muito forte. E você pode ativar esse gatilho, esse instinto no alcoolista, com pequenos passos, pequenas interações, quando está tudo muito nebuloso. Só que existe um pré-requisito para isso ser possível. Alguns pré-requisitos. Você precisa, para conseguir fazer isso, ter um real interesse na vida do alcoolista. Um real interesse. Não só o interesse de se livrar do problema. Porque quando alguém olha para a gente e quer se livrar de nós, porque enxerga nós como um problema e quer que a gente mude porque nós somos o problema da vida dela, isso ativa no ser humano um senso de defesa, um senso de falta de querer contribuir, um senso de desconexão e um isolamento maior. Então agora quando você começa a demonstrar um real interesse na vida, e às vezes você precisa fazer uma força para pensar, para enxergar aquela pessoa que está por trás daquele comportamento negativo que tem ocorrido. Mas é essa pessoa que está lá por trás que você precisa buscar olhar para ela. Enxergar o alcoolista e ver aquela pessoa que está lá por trás. E daí você vai conversando com ele, criando conexão, tendo interesse pela vida dele também. Interesse pelo que ele pensa. E daí isso vai fazendo o quê? Vai criando conexão. Né? E qual o outro pré-requisito para isso acontecer? Você precisa, não tem como fugir disso, ter uma vida interessante também. Como é que é ter uma vida interessante? É você
ter os seus próprios interesses, você ter a sua própria rotina, você ter a sua própria forma de lidar com as situações, você de repente ter as suas amizades também, você ter hobbies, você ter, sei lá, um ofício que você goste, que você se sinta bem, se sinta valorizado fazendo. Você ter uma vida assim em que você desenvolva aquilo que você gosta, em que você vai nutrindo em você, vai cuidando de você e criando uma vida mais rica de coisas, desenvolvendo seus interesses. Porque isso vai aumentando a sua autoestima, isso vai alimentando o seu valor percebido por ele, vai tornando você uma pessoa mais interessante, porque você é uma pessoa que se cuida e se valoriza, isso vai aumentando o seu controle emocional, e isso vai aumentando a sua chance de criar um relacionamento com mais conexão e colaboração mútua. Porque a pessoa fala, meu Deus, eu já desisti da vida, porque ele bebe. Só que daí ele também desistiu da vida. E aí? Cadê? A gente precisa de uma postura de liderança. E essa postura, ela pode ser treinada e desenvolvida. E ela é um pré-requisito para você começar a não só se sentir melhor, mas fazer o alcoolista parar de beber. E olha, eu sei que tem momentos em que é muito difícil fazer isso. Tá? É muito difícil no dia a dia, na prática. Porque o que acontece? Você vai precisar também, o terceiro pré-requisito, saber alguns limites de convivência com o alcoolista. Olha, se a ideia é você plantar algumas interações positivas com ele, e tem muita coisa negativa que está acontecendo, talvez chegue um momento em que você fique assim, desolada, com raiva, com ódio, irritada, sem disponibilidade nenhuma de fazer algo positivo com o alcoolista. Nem pensar, não quer nem saber dele, não quer nem saber, não quer nem sentir o cheiro dele, não quer nem olhar para a cara dele. Se isso acontece com você, se você está passando ou já passou por um momento assim, isso é um sinal de fumaça de que você precisa se desintoxicar um pouco em relação ao alcoolista. Porque vivenciar demais os problemas dele pode te tornar amarga, rancorosa, irritada, desanimada. E calma aí, esse é o problema dele. Ok, se eu quero ter uma postura positiva, eu tenho que também saber a distância que é interessante para mim. Porque eu preciso ter uma vida interessante, eu preciso ser uma pessoa mais feliz, eu preciso ser uma pessoa que me valoriza. E ficar num ambiente totalmente tóxico o tempo todo vai me intoxicar. Então, às vezes, você precisa de uma desintoxicação. Por exemplo, tirar férias do problema por uns dias, mesmo que mentalmente, sabe? Dá um tempo para você. Dá uma pausa nessa coisa de querer fazer ele parar de beber, às vezes, por alguns dias, estrategicamente. E agora, cuidado, eu não estou falando aqui de você ignorar o problema. Porque o que acontece? Eu estou intoxicada com o problema, então quer dizer que esse problema é insuportável, não tem como eu lidar com ele sem adoecer. Não, calma. Às vezes um descanso, um intervalo, já te prepara o suficiente para decidir, para você não agir impulsivamente, para você conseguir ir cuidando da sua vida nesse meio tempo, porque é necessário. E aí você não pode ignorar o problema. E existe uma grande diferença entre você fazer essa pausa estratégica que eu estou dizendo, que é uma pausa estratégica focada na mudança, e dentro de uma abordagem que você tem flexibilidade, mas sempre em direção em criar interesse na sobriedade. Sempre nessa direção, você está dando um tempo para você. Agora, ignorar o problema é fazer o quê? É viver como se nada estivesse acontecendo. É pensar o seguinte, eu não preciso me preocupar com isso agora, porque ultimamente ele está fazendo mal só para ele mesmo. Então deixa eu até respirar nesse momento. Ou você fica para fazer o que é direito, ou você vai embora, ou você fica em cima do muro. Cada atitude vai ter uma consequência e a sua vida vai colher os resultados disso. Então, ficar em cima do muro custa caro. Olha só. Agora, outros pensamentos que você pode ter que significam que você está ignorando o problema. Ele que bebe, então eu não preciso mudar, isso é problema dele. Tudo bem que eu convivo com ele, mas deixa ele morrer na minha frente. Eu não aguento. Eu já tenho problemas demais para lidar, o alcoolismo dele não merece o meu investimento de tempo e energia. Só que pensa bem, o custo de ignorar o problema, o custo de varrer o problema para baixo do tapete, o custo de ficar em cima do muro, de não decidir nem ir embora e nem fazer o que está no seu controle, é o clima perfeito para o alcoolismo ir criando raízes cada vez mais profundas. É o clima perfeito. Porque lembra que eu falei do mecanismo do alcoolismo, que vai levando o alcoolista a querer ficar bebendo cada vez mais, que vai levando todo mundo a odiar o alcoolista e ninguém se responsabilizar por nada. Então é isso que vai criando raízes do alcoolismo. Então o que fazer
Então, enquanto o relacionamento está muito negativo e você ainda está nessa fase de alimentar devagarinho, começando a alimentar a reciprocidade. Ele está bebendo a maior parte do tempo e você aos poucos está criando um ambiente de sobriedade, né, tendo interações, começando a ter os primeiros diálogos de confiança. Porque assim, o alcoolista, muitas vezes a pessoa reclama, o alcoolista ele é sempre fechado, ele nunca quer conversar sobre álcool. Mas, cara, pensa bem, um dos motivos que faz isso acontecer, não estou dizendo que é esse, mas um possível para você pensar e tentar colocar na sua situação é o seguinte: se você sempre é acostumado a ficar dando sermão no alcoolista, dando sermão o tempo todo, dizendo o que é certo, o que é errado para ele, é natural que ele não queira muito te ouvir. Agora, quando você começa a criar pequenas interações, de olha, vamos conversando aqui sobre a vida, sobre nós, e daí você vai achar em alguns momentos, né, se você alimentar isso, janelas de oportunidade para conversas mais pesadas, mais produtivas. Né? Porque não que não seja produtivo você criar um pouco de conexão, mas você vai perceber que em alguns momentos ele vai estar mais aberto a falar sobre coisas que estão acontecendo de ruim. E são momentos em que ele estiver mais aberto que você pode ter conversas devagarinho sobre o álcool. Não é para ignorar o álcool, mas é ter conversas assim, tipo, do seguinte sentido. E aí, como é que você enxerga a sua vida? Como é que você vê? O que você sonha? Quais são os seus desejos para o futuro? Como é que você pensa em alcançar esses desejos? Alguma coisa na sua vida te incomoda? E vai ouvindo o que ele tem para dizer. E você vai ouvir que se você tiver a oportunidade de ter uma dessas interações, que isso é uma coisa conquistada, você vai começar a ver que o alcoolista está se debatendo com o álcool. Ele está se debatendo, ele está bebendo, mas ele também, poxa, eu estou num buraco aqui. E um buraco que ele às vezes não admite por vergonha, por culpa, por resistência. Então, não leva para o pessoal. Vai criando essa janela de oportunidade, conversando com ele, deixando ele falar que ele tem um problema com álcool. E você vai se protegendo, você vai se blindando, cuidando de si, cuidando dos seus comportamentos e mantendo o ambiente também mais propício para querer ficar sóbrio do que para querer beber. E olha, um alerta aqui, tá? Um alerta. Reconstruir um relacionamento de confiança e de reciprocidade vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu não acredito que um relacionamento duradouro, um relacionamento bom entre uma família, entre o casal, não seja algo que foi construído com o tempo, com as interações das pessoas. E às vezes até com a iniciativa de uma, mas depois as coisas começaram a andar com mais reciprocidade, é você fazer algo e também depois você vai receber com isso. Mas enquanto você está agindo com reciprocidade, você está entregando sem pedir nada em troca, naquele momento. Não é que você não exige ser tratada bem, não é que você não exige ser tratada com dignidade, mas é que você está criando uma cultura de fazer o bem sem querer, sem nada por trás. E isso exige paciência. Exige paciência, mas vale muito a pena. Mas você não precisa confiar no alcoolista de imediato. Eu não estou falando assim, deixa ele fazer o que ele quiser e vai se arrastando na vida dele. Não. A confiança que você talvez hoje não tenha confiança nele. Você ainda tenha muita desconfiança e realmente faz sentido você não confiar nele. A confiança é algo que vai se construindo. E até que as coisas melhorem muito, até que ele queira parar de beber, até que ele pare de beber, você precisa ficar alerta também. Não é ser ingênua aqui, ó. Não é ser ingênua. É você perceber que, olha, essa pessoa está vivendo essa luta interna dela, entre querer beber e querer ficar sóbrio. E o alcoolismo, até que ele fique bastante tempo sóbrio, o alcoolismo vai estar gritando na orelha dele. E ele pode ter alguns tropeços. Só que a mudança na direção à sobriedade é um caminho, é um processo. E o importante é estar nesse caminho. E quem está nesse caminho vai conseguir ficar sóbrio, mais cedo ou mais tarde. Mesmo que o alcoolismo veio lá da infância, mesmo que tenha uma depressão, mesmo que for uma bariátrica, mesmo que tenha outras drogas envolvidas. Esse terreno que você vai preparando, se você decidiu ficar e fazer algo a respeito, esse terreno que você vai preparar é o que vai criar uma novidade, que vai criar um comportamento diferente. Porque você vai criando um cerco que vai dando como alternativa mais fácil ele querer ficar sóbrio. E a alternativa mais difícil é ele querer continuar bebendo. Algo que, olha, quase ninguém, estou para dizer ninguém,
que vem conversar comigo fez tudo isso que eu estou dizendo no começo. As pessoas vão aprendendo quanto isso é importante, porque o que eu estou dizendo aqui, ele vai contra o senso comum, se você for pensar. Porque o senso comum é fazer como? É alimentar o orgulho, é alimentar o ressentimento, é ficar em cima do muro culpando o outro, é não se responsabilizar pelos sentimentos, é não cuidar da própria vida e não se preocupar em quais coisas estão sendo incentivadas para o alcoolista. E é criar um ambiente que vai dando raízes para o alcoolismo, sem perceber. Claro que ninguém vai fazer isso percebendo, nem o próprio alcoolista. Ele se vê, ele fica preso nesse negócio. Ele poderia fazer melhor? Poderia. E você pode cobrar isso dele? Da forma certa, pode, porque daí dá resultado. Se você cobrar da forma errada, o alcoolismo vira uma areia movediça. Tem jeito certo de ajudar ele. Não é uma coisa qualquer, intuitiva. E é o seguinte, pessoal, então é isso que é importante. O isolamento do alcoolista é o alcoolismo acontecendo. E a reversão desse isolamento precisa ser uma prioridade se você deseja continuar com essa pessoa. Você tem liberdade para não fazer o que é certo. Você tem liberdade para não agir de uma forma que vai levar ele a querer parar de beber. Você tem liberdade de agir. Mas a sua vida facilita muito quando você assume para si o que você quer. O que é que você quer? Está disposta a pagar o preço para isso? Porque é a mesma coisa para o alcoolista. O que você faz, o que você fala, tem que estar o que você fala, o que você deseja, tem que estar alinhado com o que você faz. Para você ter resultados positivos. Mesma coisa o alcoolista falar, eu quero parar de beber, mas eu não consigo. Ah, é? Como é que você está tentando? Quais são as suas atitudes? Você está se responsabilizando pelo que você precisa fazer para ficar sem beber? Então você também, se você quer conquistar esse ambiente de sobriedade, você precisa também cuidar. Olha, será que eu estou querendo que essa pessoa pare de beber? Mas eu estou disposta a fazer o que é necessário? Ou será que o que eu queria mesmo é ir embora? E daí vai embora, se for o caso. Mas decida. Porque ficar em cima do muro é decidir pela derrota no alcoolismo. Ficar em cima do muro é alimentar o alcoolismo. Não tem muito jeito. O alcoolismo se aproveita da indecisão. O alcoolismo se aproveita da indiferença. Ele se aproveita da raiva, da vergonha, da culpa, do desprezo. Ele se aproveita, ele se alimenta disso. Ele vai dando força, tipo, sei lá, tipo, nem sei o quê. Entende o que eu quero dizer? Ele vai se aproveitando dessas coisas que parecem pra gente que são defesas legítimas dos próprios direitos. Mas não são. Agredir alguém, desprezar alguém, maltratar alguém, não é se autoafirmar. É agredir alguém, é maltratar alguém, é criar um ambiente de ódio, de raiva, de revolta, de vergonha, de ressentimento. E se você plantar isso, você vai colher isso. E não é o outro que está fazendo, não é o outro que te transforma. Uma linguagem comum da violência, e muitas vezes a violência está dentro de cada um de nós. E nós precisamos policiar para que a gente não crie uma linguagem de violência e colha a violência contra nós também. É não se responsabilizar pelas próprias atitudes. Ah, Vitor, mas eu tenho ressentimento com ele, e eu grito com ele, às vezes eu até agrido ele verbal, até fisicamente, por causa do comportamento dele. É a mesma coisa de falar que alguém rouba ou alguém mata porque alguma coisa aconteceu. Entende o que eu quero dizer? Tem certas coisas que, se a gente não assumir para nós o nosso próprio comportamento, nós vamos ficando escravos de coisas que a gente nem sabe bem o que são. E a gente vai alimentando uma cultura de violência. E a falta de amor que nós temos para nós e para os outros vai vir contra nós. Porque a raiva, o ódio se multiplicam. E o amor também se multiplica. Só que o amor junta, reúne. O ódio e a raiva, eles separam, eles matam, eles vão deixando as coisas morrerem no seco. Entende? É isso aí. O próximo episódio, se você quiser mais, gostou dessa live, curte. Se você quiser mais conteúdos como esse, eu também dou muitas dicas práticas, diretos, áudios mais curtos, assim, diretos do dia a dia mesmo, no meu canal do Telegram. Então, o Telegram é um aplicativo parecido com o WhatsApp, tá? É um aplicativo em que eu envio várias vezes por semana, áudios e conteúdos exclusivos, dando dicas sobre como lidar com o alcoolismo de quem você ama, sem deixar de cuidar de si.
Então, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha com quem você acha que pode ser beneficiado dessas informações. Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!